Diz assim a palavra do Senhor, conforme registrado no livro de Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Oremos mais uma vez. Senhor bendito, eis-nos aqui reunidos perante o teu trono, para recebermos de ti as tuas instruções e as tuas ordens. Fala conosco, Senhor. Fala-nos por meio do teu Santo Espírito. Aplica a tua palavra às nossas vidas. Sonda, Senhor, as nossas mentes e os nossos corações. Limpa-nos, purifica-nos, apruma-nos, Senhor. Esquadrinha os nossos pensamentos, endireita os nossos passos, para que em tudo sejamos um povo fiel, temente e obediente a Ti. Faze-o, Senhor, pelo poder da Tua graça neste lugar, para a glória do Teu Santo Filho Jesus Cristo, em cujo nome nós oramos. Amém. Podemos sentar. Quantos aqui já ouviram a expressão o canto da sereia? Já ouviram? Você sabe de onde vem essa expressão? Bem, na mitologia grega, na Grécia Antiga, as sereias eram criaturas híbridas, mulheres semi-peixes, que habitavam as costas do mar Mediterrâneo e que eram muito conhecidas pela sua beleza e pelo encanto das suas vozes. Dizia-se na mitologia grega que essas mulheres, meio peixes, elas encantavam os tripulantes dos navios que passavam próximos, e ao seduzirem os homens daqueles navios com a sua voz, com a sua beleza, eles ficavam distraídos, dispersos, e acabavam levando suas navegações a baterem contra as rochas, causando naufrágio e muitas vezes a morte desses tripulantes. Tal era o perigo do canto das sereias, que Odisseu, o famoso herói da Odisseia, do poeta Homero, ele só foi capaz de salvar a si mesmo e os tripulantes do seu navio, tapando os seus ouvidos com cera
e amarrando-se ao mastro do navio, para que ele não fosse arrastado e seduzido pelo canto das sereias. Portanto, a expressão o canto da sereia representa a voz sedutora e destruidora deste mundo para os viajantes desatentos e desavisados. Bem, ao examinarmos o recado do Senhor Jesus Cristo à igreja na cidade de Tiatira, nós descobriremos ali uma igreja crescente, uma igreja vibrante, mas que se deixou seduzir pelo canto da sereia, ou melhor, pelo canto de uma profetisa, uma tal de Jezabel, que tinha se instalado dentro da igreja, causando um tremendo mal e perigo àquela congregação. Ao olharmos para o texto de hoje, veremos então o Cristo exaltado chamando uma igreja ativa e amorosa, mas tolerante e permissiva a pegar-se firmemente à fé em Jesus Cristo. O Cristo exaltado chamando uma igreja ativa e amorosa, mas tolerante e permissiva, de volta a pegar-se firmemente à fé em Jesus. Em nosso circuito pelas igrejas da Ásia, ao final do primeiro século, nos traz hoje a cidade de Tiatira. A cidade ficava na rota entre Pérgamo, a última cidade que visitamos, e Sardes, a próxima que nos aguarda na semana que vem. Era uma cidade que ficava num vale, uma planície no centro da província da Ásia, que servia de entreposto comercial para muitos que passavam por ali levando suas mercadorias. Era a menor das 7 cidades mencionadas aqui no livro de Apocalipse, a menor e a menos importante, mas curiosamente a que recebe o recado mais extenso do Senhor Jesus. A importância dela, de novo, era principalmente comercial. Ela era a sede de muitas associações comerciais, dos comerciantes de têxteis, de tingimento. Talvez você se lembre de Lídia, que é mencionada lá em Atos 16, que era uma negociante de púrpura, tingimento vindo de onde? Da cidade de Tiatira. A cidade também era conhecida pelo comércio da cerâmica e da metalurgia. Mas o mais importante a respeito dessas associações comerciais, desses sindicatos antigos, era que cada associação estava ligada a uma divindade pagã. Cada sindicato, por assim dizer, tinha o seu santo padroeiro. Só que não era santo coisa alguma, né? Era uma divindade pagã do mundo antigo, né? E a principal delas na cidade de Tiatira era o deus pagão Apolo, filho do Deus supremo Zeus. E para você poder participar plenamente do comércio da cidade, você poder fazer negócios, prosperar e enriquecer em Tiatira, era esperado que você estivesse vinculado a uma dessas associações comerciais. E que, como parte da sua filiação, você participasse mensalmente de um culto, de uma festividade ao Deus padroeiro ou à deusa padroeira daquele sindicato. Um festival pagão, idólatra, que muitas vezes era embalado por práticas sexuais imorais. E se alguém deixasse de participar de uma associação dessas, não se vinculasse a um desses sindicatos, bem, estaria excluído do comércio, não poderia negociar e estaria condenado ao quê? À pobreza, à miséria e à necessidade. Então, diferente das cidades anteriores que visitamos, Esmirna, Pérgamo, onde a tentação para os cristãos era mais de cunho político, aqui a tentação era mais de cunho econômico e social. Os cristãos estavam sendo pressionados em Tiatira a comprometerem a sua fé para poderem avançar profissionalmente e financeiramente. E se não se curvassem aos deuses e às deusas da cidade, passariam necessidade, não poderiam sobreviver. Então, como Cristo se apresentou aos cristãos da cidade? Olhe comigo para o versículo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente.
estrategicamente aqui. Jesus se apresenta aos cristãos em Tiatira como o Filho de Deus, um título que expressa a autoridade de Jesus, sua autoridade divina, absoluta, soberana, inclusive a sua autoridade superior àquele que era conhecido na cidade como o Filho de Deus, Apolo, filho do Deus Supremo Zeus. Jesus está dizendo aqui: eu sou o Filho de Deus, eu é que mando nessa cidade, eu sou soberano sobre todos, inclusive esse tal de Apolo, a quem servem tantos em Tiatira. Sou eu, o Filho de Deus, Jesus. E mais, ele se apresenta como aquele cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente, expressando o quê? Olhos como chama de fogo, olhos que tudo enxergam, que tudo veem, que tudo sabem, a ponto dele dizer mais adiante no versículo 23, que ele é aquele capaz de sondar com seus olhos mentes e corações. Mas não só aquele que tudo sabe, mas que está pronto para agir com base no seu conhecimento. Olhos como chama de fogo e pés reluzentes como bronze. Aquele que tudo sabe e que tudo pode fazer, estava ali em Tiatira, enxergando tudo, sabendo de tudo que estava acontecendo na igreja e ao seu redor. E aqui, irmãos e irmãs, vem o nosso primeiro encorajamento e a nossa primeira exortação. Como já vimos antes, as outras cartas às outras igrejas de Apocalipse, como é encorajador saber que Jesus sabe tudo sobre nós. Ele sabe exatamente onde vivemos, onde estudamos, onde trabalhamos. Ele sabe exatamente que resistências nós sofremos ao nosso testemunho. Ele conhece os obstáculos, Ele sabe o que nós passamos, Ele sabe que nós sofremos por sermos fiéis e queremos ser fiéis ao Senhor. Ele sabe tudo. Que bom, bom saber que Jesus está conosco. Ele está atento, Ele está ciente e Ele está operando tudo para o louvor da sua glória. Mas ao mesmo tempo que isso nos encoraja, isso também nos exorta. Sim, Jesus sabe das suas dificuldades, sabe dos seus desafios de ser um cristão fiel na faculdade, no seu ramo de negócios, na sua empresa, na sua repartição pública. Mas Ele também sabe se, quando ou quanto você está comprometendo a sua fé para poder avançar e prosperar na vida. A mesma verdade que nos encoraja é uma verdade que nos exorta. Jesus sabe de tudo. E não só sabe de tudo, como pode fazer tudo o que Ele desejar, especialmente se estivermos comprometendo a nossa fé e não nos arrependendo dos nossos maus caminhos. Mas então, o que exatamente Jesus sabia sobre os cristãos em Tiatira? O que ele estava percebendo? O que ele estava enxergando? O que estava chamando a sua atenção? Olhe comigo para o versículo 19. Primeiro, temos algo surpreendente aqui. Apesar das pressões, apesar do ambiente hostil, a fé dos cristãos daquela cidade, Jesus enxergava virtude, sinais de vida naquela igreja, coisas surpreendentes, aliás, muitas coisas. Ele diz no versículo 19: conheço as suas obras, seu amor, sua fé, seu serviço e a sua perseverança. E note que mais, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Não era só uma igreja com qualidades, mas com qualidades em crescimento. Diferente de Éfeso, que foi confrontado pelo Senhor Jesus por ter abandonado o seu primeiro amor, por ter abandonado as obras do princípio. Aqui Tiatira é elogiada por estar fazendo mais do que fazia no princípio.
havia sinais de vida e virtude ali. Mas, se você atentou para os versículos 20 a 23, todo aquele amor, todo aquele serviço, todo aquele ativismo daquela igreja, sua dedicação a Cristo e uns pelos outros, havia resultado numa falha grave, aliás, gravíssima. Porque talvez o excesso de amor daquela igreja havia se traduzido em tolerância, em conivência, em permissividade com o pecado, com a idolatria, com a imoralidade. Bem, antes de olharmos mais a fundo para esses versículos, falando da falha grave da igreja em Tiatira, consideremos o seguinte: irmãos e irmãs, como o olhar que Jesus tem da igreja influencia o nosso olhar da igreja. Você notou como Jesus está enxergando a igreja aqui? Como ele olha para a igreja? Como em seu amor santo ele consegue ver tanto os sinais de virtude como de vício, tanto a obediência como a desobediência, tanto os sinais de vida como os sinais de morte. Sim, o comprometimento da igreja era sério, era seríssimo, mas o Senhor Jesus ainda era capaz de enxergar virtudes presentes e crescentes naquela cidade. Mas por mais genuínas que fossem as virtudes, Jesus não fez vista grossa para o pecado daquela igreja. Ele não relevou os erros gravíssimos daqueles cristãos em Tiatira. Então eu lhe pergunto, qual lado dessa equação mais te atrai e mais te tenta? Somos mais tentados a enxergar os erros e os tropeços das igrejas e dos cristãos ao nosso redor, perdendo de vista suas qualidades e suas virtudes, caso existam de verdade? Ou somos mais tentados a concentrar os nossos olhos nas virtudes e nos acertos dos cristãos ao nosso redor, perdendo de vista os seus erros, seus equívocos, seus tropeços, se de fato existirem? Irmãos, assim como Jesus olha para a igreja, é assim que nós devemos olhar para a nossa igreja, para outras igrejas, para outros cristãos. Como? Aprendendo a reconhecer as virtudes dessas igrejas e desses cristãos ao nosso redor, a fim de que possamos encorajar esses irmãos a persistirem no caminho certo, mas também enxergando os erros, os equívocos, não para apontar o dedo, não para acusar, mas para exortar esses cristãos a se arrependerem e voltarem a obedecer plenamente a palavra de Deus. Jesus sabe que sua igreja não é perfeita. Ele sabe que não existe igreja perfeita. Não fique à procura de uma igreja perfeita, ela não existe. Onde quer que você vá, haverá sinais de virtude e de vício, de obediência e desobediência, de vida e morte. Onde você enxergar vida em outros cristãos, encoraje-os a buscarem mais a Deus. E onde houver sinais de comprometimento, de erros e falhas, exorte esses cristãos a se arrependerem e buscarem ao Senhor de todo o coração. Não é isso que Jesus está fazendo aqui? Ele reconhece as virtudes no versículo 19, mas a partir do versículo 20, ele começa a descrever a gravíssima falha daquela congregação. Qual foi exatamente esta falha? Olhe comigo para o versículo 20. Nas palavras de Jesus, aquela igreja tolerava uma certa mulher que se dizia profetisa. Ou seja, ela se apresentava à igreja como uma mensageira de Deus, quando na verdade, segundo o versículo 24, ela estava lá para apresentar não os oráculos de Deus, mas os profundos segredos do diabo, de Satanás. Pastor, como pode uma coisa dessa? Alguém dentro da igreja se dizendo mensageira de Deus
mas disseminando os segredos profundos de Satanás. Bem, você não conhece o que a Bíblia diz? Que até Satanás se disfarça de anjo de luz? E aqui se apresentando como essa mulher que se dizia profetisa. Diz o texto no versículo 20, ela foi identificada apenas como Jezabel. E quem foi Jezabel? Você conhece algo da história da Bíblia, lá no Antigo Testamento, lá na história do povo de Israel, Jezabel foi uma princesa pagã, uma princesa do povo dos Sidônios, que casou-se com um rei de Israel chamado Acabe. E por meio deste casamento, Jezabel instalou dentro do povo de Israel um culto paralelo ao deus pagão Baal, o deus da prosperidade e da fertilidade, induzindo seu esposo, o rei Acabe, e todo o povo de Israel a cultuar Baal como seu senhor, lado a lado ao Deus de Israel. Então qual é o paralelo aqui? Bem, assim como aquela Jezabel se infiltrou no povo de Israel e induziu o povo a cultuar um Deus estranho, o Deus da prosperidade da época, Baal, essa mulher se infiltrou na igreja de Tiatira, dizendo-se mensageira de Deus, e seduziu muitos daquela congregação a se curvarem perante os deuses de Tiatira, sob a promessa de prosperarem, de enriquecerem. Talvez ela tenha dito algo assim: não, todos nós sabemos que os ídolos não são deuses. Esses aí, que são adorados nos sindicatos, nas associações, nós sabemos que eles são nada, que eles não são de verdade. Então não tem nada a ver você participar desse sindicato, não tem nada a ver você prestar culto a esses deuses, não tem nada a ver você participar de um festival de vez em quando, para garantir a sua filiação, para garantir o seu lugar no comércio, para você poder enriquecer e prosperar, e mais Deus vai te abençoar. Não tem nada a ver, nada a ver. E, aparentemente, essa mulher já tinha sido advertida, ela já tinha sido confrontada. Jesus diz isso no versículo 21, que já havia dado tempo para que ela se arrependesse da sua imoralidade, que pode significar aqui algo simbólico. Ela estava induzindo o povo à imoralidade, lê-se, adultério espiritual, cultuando outros deuses que não o único e verdadeiro Deus, ou algo literal, literalmente induzindo cristãos da igreja a se prostituírem naqueles rituais dos sindicatos, para poderem participar da associação e enriquecer e prosperar. Jesus diz aqui que tinha dado tempo para essa mulher se arrepender. Provavelmente ela já tinha sido confrontada com o seu erro, mas ela não quis se arrepender. E pior, segundo o versículo 20, parece que a igreja tolerou isso. Falou uma vez, bem, já falei, está falado, ela sabe que está errada, mas continuou permitindo que aquela mulher continuasse na igreja, ensinando outros, influenciando outros a misturarem seu culto, a comprometerem seu testemunho, sob a promessa falsa de que Deus os abençoaria. A igreja continuou tolerando essa mulher, seduzindo mais pessoas, atraindo o crescente furor de Jesus Cristo contra essa mulher e os seus filhos, provavelmente os discípulos que ela fez. E note bem o que Jesus prometeu nos versículos 22 e 23. Por isso vou fazê-la adoecer, e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Jesus estava enxergando tudo, ele sabia de tudo, ele sabia exatamente quem estava dando ouvidos a essa mulher, quem estava seguindo os seus falsos ensinos, quem estava comprometendo a sua fé nele para poder continuar prosperando e enriquecendo a cidade. Jesus não só sabia, mas ele estava prestes a agir, e agir de maneira concreta, visível e exemplar. Jezabel, ele prometeu adoecer, botar de cama,
Seus discípulos ele prometeu ceifar, trazendo grande sofrimento a ponto de morte. Porque quem mexe com a noiva de Jesus, mexe com Jesus. Quem mexe com a santidade da igreja de Cristo, mexe com o Senhor da igreja, Jesus. E isso ele não tolera. Ele não tolera. Irmãos e irmãs, como a exortação de Jesus aqui nos exorta hoje? Bem, assim como o canto da sereia estava arrastando e seduzindo muitos em Tiatira a comprometerem a sua fé, atraídos pelas promessas de prosperidade, de status, de proeminência naquela cidade. Irmãos e irmãs, não são poucos os cristãos em nossa época, dentro da igreja, que estão sendo arrastados e seduzidos pelo canto das sereias deste século. Não são poucos os cristãos sendo seduzidos pelas ofertas enganosas deste mundo. Não são muitos os cristãos que estão necessariamente participando de rituais pagãos, oferecendo sacrifício aos ídolos, participando de festivais imorais como os de Tiatira, mas nós temos muitos ditos cristãos sacrificando a integridade da sua ética de trabalho, tomando os atalhos, dando jeitinhos, participando das sociedades secretas. Para quê? Para enriquecer, para prosperar, para não perder o seu lugar no mercado. Tudo sob a pretensa bênção de Deus. Nós temos muitos que se dizem cristãos, sacrificando a integridade dos seus princípios bíblicos, abraçando a nova moralidade sexual da nossa época, a fim de não comprometerem sua respeitabilidade, sua aceitação, sua credibilidade diante da sociedade. Pasmem, já existem lideranças e ministérios inteiros, ditos cristãos e contemporâneos, que abertamente promovem o casamento entre o culto a Jesus Cristo e o culto aos ídolos desta época. O prazer, o amor livre, o sucesso, o bem-estar, a prosperidade. Mas o que as palavras de Cristo aqui nos mostram é que Jesus não tolera uma coisa dessas. Ele não tolera a igreja que tolera o pecado. Ele não tolera a igreja que, em nome do amor, lembre-se que essa igreja foi elogiada pelo seu amor, versículo 19. Ele não tolera a igreja que, em nome do amor, deixa rolar. Em nome do amor, deixa acontecer. Em nome do amor, faz vista grossa para a idolatria e para a imoralidade. Isso Jesus não tolera. Porque o amor de Jesus é um amor santo, um amor puro, um amor íntegro. E esse foi o ponto onde Tiatira fraquejou. Apesar do seu amor operante e crescente, na ausência de santidade, este amor estava se transformando em conivência com o pecado, cumplicidade com a imoralidade, conivência com a idolatria. E é justamente por isso que Jesus teve que intervir naquela situação. É por isso que ele teve que intervir com o seu amor santo, tanto para exortar os cristãos em Tiatira, como para punir exemplarmente aqueles que estavam transformando o amor santo de Deus em libertinagem e licença para pecar. Irmãos, é exatamente assim que Cristo espera que a sua igreja proceda neste mundo, por meio do seu amor santo. É por amor a Cristo, é por amor à sua glória, é por amor à sua santidade, é por amor à verdade, que a igreja não pode tolerar os ídolos desta época. Não pode permitir que a idolatria da prosperidade, do prazer, do sucesso,
do bem-estar se instale, infiltre a igreja e corrompa a nossa pregação e o nosso testemunho. E é por amor a Cristo e a sua glória que a igreja deve cobrar uns dos outros um culto íntegro, uma conduta santa e consagrada ao Senhor. Se Jesus não tolera o pecado, nós não devemos tolerar o pecado. Se Jesus, por amor, confronta o pecado na sua igreja, nós devemos confrontar o pecado na igreja. Como sinal do nosso amor por Cristo, do nosso amor pela santidade de Jesus. Então, irmãos e irmãs, será que estamos amando como Jesus ordena que amemos? Será que estamos amando a Deus e uns aos outros como Jesus nos ama? Estamos amando a Deus verdadeiramente ao resistirmos aos apelos e às ofertas deste mundo de prazer e de prosperidade, longe dos padrões santos de Deus? E estamos amando ao nosso próximo verdadeiramente ao exortarmos uns aos outros, abandonarmos o pecado, resistirmos à idolatria, fugirmos da imoralidade por amor a Jesus Cristo? Afinal, irmãos e irmãs, todo amor de verdade cobra, tem o direito de cobrar. Assim como o cônjuge tem o direito de cobrar do seu cônjuge lealdade e fidelidade, assim como o pai e a mãe têm o direito de cobrar dos seus filhos obediência e respeito, assim como os filhos têm direito de cobrar dos seus pais atenção e cuidado, assim como o irmão tem o direito de cobrar de outro na igreja compromisso com Deus e uns com os outros, Jesus tem todo e pleno direito de cobrar de nós o nosso culto, a nossa consagração, a nossa integridade. Por quê? Porque Ele pagou o preço por isso. Ele deu do seu sangue na cruz para nos ter, para nos livrar da idolatria, para nos livrar da imoralidade, para nos fazer um povo santo, inteiramente santo para Ele. Ele pagou esse preço para nos libertar dos ídolos e da imoralidade deste mundo, a fim de que o sirvamos inteiramente, fielmente. É assim que ele termina o seu recado, versículos 24 a 25, chamando a igreja ao compromisso fiel até o fim, elogiando aqueles que não tinham comprometido seu testemunho. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Então somente apegue-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Ou seja, por mais que muitos na igreja tivessem sido seduzidos e arrastados pelo canto daquela sereia, chamada Jezabel, Jesus estava chamando de volta para si o seu povo, para que ouvissem o seu canto. Literalmente, versículo 27, Jesus vai cantar aqui as palavras do Salmo 2, a fim de reconquistar a sua igreja, reconquistar a sua noiva. Ouçam a mim, não essa mulher. Ouçam Jesus, não Jezabel. E a igreja só pode ouvir uma voz de cada vez: ou vai servir a Jezabel, ou vai servir a Jesus, ou vai seguir o canto deste mundo, ou o canto do seu Senhor. É Jesus ou Jezabel? Jesus ou Jezabel? Então, por mais que os discípulos de Jesus em Tiatira talvez tivessem que sacrificar sua inclusão nas associações, seu direito de negociar e prosperar, seu status, sua prosperidade, sua própria permanência na cidade, irmãos e irmãs, o que era isso comparado à grandeza da promessa de Jesus Cristo? Olha o que ele diz no versículo 26: aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Por mais que eles fossem excluídos pelas autoridades de Tiatira, Jesus lhes prometeu uma honra maior, um privilégio maior,
mesmo que eles não pudessem participar dos ciclos de influência e de negócio de Tiatira, sendo excluídos das rodas privilegiadas, Jesus diz: eles podem te excluir, eu os incluirei no meu reino. Eu lhes darei uma autoridade melhor, um status melhor, um privilégio melhor do que aquele que estão te prometendo nessa cidade. Ele prometeu mais que isso, versículo 27. Ele prometeu compartilhar do seu domínio, do seu reino conosco. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. E aqui você tem que perceber a ironia. Porque numa cidade que se vangloriava do seu comércio de cerâmica, barro e metalurgia, ferro, Jesus está dizendo: um dia isso tudo vai acabar. Essa prosperidade vai acabar, esses privilégios vão acabar, mas o meu reino não. Eu os destruirei com meu cetro de ferro, como a um vaso de barro. Comprometer a sua fé por causa de prosperidade, dinheiro, riqueza, status de Jesus. O que é isso comparado ao meu reino, ao meu domínio, à minha autoridade, que eu compartilho com vocês? Então ele termina no versículo 28, eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai, e também lhe darei a estrela da manhã. De novo Jesus prometendo de si mesmo, ele é a resplandecente estrela da manhã, ele é o rei que nos promete uma parte no seu reino. Então, mesmo que excluídos deste mundo, mesmo que excluídos dos privilégios dessa sociedade, Jesus nos promete algo muito maior e muito melhor. Então, irmãos e irmãs, não há promoção que te ofereça no seu trabalho, não há melhoria de qualidade de vida, não há ascensão profissional e material que chegue aos pés do privilégio de ser um filho de Deus, um cidadão do reino de Deus. Nada que o mundo te oferece supera a oferta do Senhor Jesus Cristo. Você pode recusar com paz no seu coração, que o Senhor Jesus jamais te desapontará. Por mais que este mundo nos rechace e nos despreze, um dia o nosso Senhor nos honrará. Um dia Ele nos recompensará, se permanecermos firmes até o fim. Então, assim como o canto da sereia destruiu muitas vidas nas histórias, na mitologia grega, assim também os cantos e encantos deste mundo têm arrastado, têm seduzido e têm destruído a fé de muitos cristãos dentro da própria igreja. Como vimos aqui hoje, nesta noite, no retrato de Jezabel infiltrada na igreja de Tiatira. Mas as boas novas da palavra de Deus são essas: existiu um homem, um único homem na história que jamais cedeu aos encantos deste mundo. Um único homem que resistiu firme na sua fé até o fim. Um homem que resistiu a todas as ofertas enganosas deste mundo, do início ao fim da sua vida. E esse homem é muito melhor do que Odisseu, o herói grego que resistiu ao canto das sereias, como? Amarrando-se no mastro do seu navio, para não ser seduzido. Pois bem, Jesus Cristo foi amarrado no mastro, no Calvário, para morrer por nós, por todos nós que já demos ouvidos a este mundo, que já fomos seduzidos por este mundo, e enganados por este mundo, e arrastados por este mundo. Cristo foi amarrado e morto no Calvário, para te libertar, para me libertar, para te perdoar, para me perdoar. Todas as vezes em que fomos levados pelo canto das sereias deste mundo, e Jesus Cristo está aqui,
se você tem cedido, se você tem dado ouvidos a este mundo, se você tem comprometido a sua fé em busca dos favores e dos prazeres deste mundo, Ele está aqui para te perdoar. Ele está aqui para renovar a sua fé e te fortalecer para que você não seja mais arrastado, para que você não seja mais encantado por este mundo enganoso. E Ele nos dará graça, irmãos, para resistir às ofertas deste mundo, até o dia em que nosso barco chegará seguro no reino eterno do nosso Senhor. A Ele seja a glória para todo sempre. Oremos. Senhor bendito, nós reconhecemos perante Ti nesta noite como este mundo é sedutor, como este mundo é enganoso, como este mundo é encantador, e o quanto ele nos enreda com as suas promessas e ofertas de prazer, de prosperidade, de bem-estar, de sucesso, longe de Ti e da Tua palavra. Reconhecemos e confessamos quantos dentro da própria igreja têm sido levados pela idolatria e pela imoralidade dos nossos tempos. Mas, Senhor, ai de nós confiarmos na nossa própria força, na nossa própria capacidade de resistir aos enganos deste mundo. Ó Senhor, se houver entre nós aqueles que têm se deixado levar, que têm comprometido a sua fé, que têm negociado o seu compromisso contigo, em troca de favores, em troca de um pouco mais de fortuna, em troca de um pouco mais de felicidade segundo os termos deste mundo, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoe-nos a nossa loucura, nossa insensatez, a nossa permissividade neste mundo, e ajude-nos, Senhor, a discernirmos o engano das vozes deste mundo, o engano destruidor deste mundo, a fim de que ouçamos não este mundo, mas aquilo que o Teu Santo Espírito nos diz na Tua Santa Palavra. Ó Senhor, dá-nos ouvidos para ouvir não as Jezabéis desta terra, mas somente o Senhor Jesus Cristo, o único que é merecedor de toda a nossa atenção, de toda a nossa devoção, de toda a nossa rendição. Ó Senhor, se houver aqueles entre nós que estão sendo pressionados em seus locais de trabalho, em suas empresas, em suas repartições públicas, a se conformarem no seu discurso, na sua conduta, suas prioridades, fortalece o Senhor no íntimo pelo Teu Espírito, para que sejam testemunhas fiéis e corajosas, pagando o preço que for necessário para serem encontrados fiéis diante de Ti. Senhor, protege esta igreja, para que nós não toleremos qualquer vestígio de idolatria ou imoralidade que quer se instalar nesta congregação. Que nós não cedamos às pressões e às tentações, por sermos uma igreja mais popular, mais atraente, mais bem vista e mais benquista em nossa sociedade. Não, Senhor, que nós não procuremos o agrado dos homens, mas o Teu agrado, Senhor. Que nós entendamos que o Senhor é aquele que sonda mentes e corações. O Senhor conhece a Tua igreja e o Senhor haverá de retribuir a cada um segundo as suas obras. Então preserva-nos, Senhor, em nosso testemunho fiel, e tem misericórdia daquelas igrejas nessa cidade tão idólatra e tão imoral, de tantas igrejas que têm adaptado o seu discurso, sua pregação, sua prática, a fim de agradar mais aos homens do que a Ti. Tem misericórdia destas almas, Senhor. Tem misericórdia dessas igrejas, e se necessário for,
Se necessário for, Senhor, julga aqueles que têm sido instrumentos de corrupção, de ruína e destruição espiritual dentro da igreja. Falsos mestres, falsas profetisas, falsos mensageiros e falsos evangelhos, Senhor, derruba-os, ó Pai. Disciplina-os de maneira concreta e visível, para que todos saibam que o Senhor é um Deus verdadeiro, que tudo sabe e que tudo faz para a glória do Teu nome. E assim que o Teu santo temor caia sobre o Teu povo e sobre essa cidade, ó Pai. Preserva-nos no Teu santo temor e na certeza que aqueles que forem fiéis até o fim herdarão de Ti um reino, um trono, uma glória que este mundo jamais será capaz de nos oferecer. Preserva-nos, Senhor, para Ti e para aquele grande dia em que estaremos contigo no Teu reino para todo sempre. Assim oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.